Olá, meus queridos amigos, amigos de longe, amigos de perto, amigos que um dia eu ainda vou conhecer. Meu nome é Graciela Ortiz e vim aqui para contar o que acontece quando colocamos 100% da nossa confiança em Deus. Eu estava tendo uma vida normal, como muitos de vocês têm, dividindo as atividades entre casa, trabalho, família, igreja, enfim. Até que um dia, voltando de um compromisso profissional em Caxias do Sul, quando o voo começou a aterrissar, eu senti dores muito fortes no peito. A sensação que eu tive é que eu ia ter um ataque cardíaco. Não que já tivesse tido um, mas era a única coisa que eu conseguia correlacionar naquele momento. Eu estava acompanhada por uma amiga de trabalho e eu falei assim, eu não vou assustá-la. Eu vou segurar comigo o maior tempo que eu conseguir e vou para casa e de lá eu vejo o que eu vou fazer. E foi isso que eu fiz. Fui para casa e aí conversei com a minha mãe e tudo. Mas antes de prosseguir, congela essa cena. Congela essa cena. Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês o contexto que eu estava vivendo. Meses atrás, uma amiga, na verdade, a amiga, minha amiga de alma, chama Camila, ela falou assim para mim, olha, Deus pede para te dizer que 2018 vai ser um ano que você vai colher muitas coisas, coisas que você nunca pensou que fosse colher, inclusive. Mas ele também pede para te dizer que você vai passar por um momento muito difícil, mas que não é para você temer, porque Deus estaria contigo. Então agora descongela a cena. Conversei com a minha mãe falou, toma um banho, e pra lá eu fui. Fui tomar banho, e aí quando, pela primeira vez, desde quando comecei a sentir as dores, eu coloquei a mão no meu peito. E quando eu coloquei a mão no meu peito, eu senti um nódulo muito grande. Na verdade, de um tamanho assim, olha, de um limão. E automaticamente, quando eu coloquei a mão, que eu senti o nódulo, eu ouvi muito claro Deus falar assim comigo. Você está com câncer. E automaticamente, aquelas palavras da Camila vieram à minha memória. Eu fiquei olhando assim, da onde eu estava ouvindo tudo isso. E aí minha mãe entra no banho e eu só consegui falar assim para ela, mãe, tem uma coisa ruim dentro de mim. Vamos então começar compartilhando sobre esse ano incrível que foi o ano de 2018, como a Camila comentou da parte de Deus. Comecei o ano nos Estados Unidos, a minha irmã gentilmente me presenteou com a passagem aérea, nós fomos para Disney, passamos por momentos inesquecíveis ali juntas. E aí, voltando para casa, eu moro no interior de São Paulo, pela empresa que eu trabalho, eu recebi diversos convites para dar palestras em diversas cidades do Brasil e de convites de empresas multinacionais e reconhecidas pelo mercado. E ainda no ano de 2018, no mês de junho, aconteceu na empresa que eu trabalho o reconhecimento dos melhores profissionais de marketing do mundo inteiro. E ali estava eu, representando não somente o Brasil, mas a América Latina nesse importante reconhecimento que literalmente é o Oscar de todo o profissional de marketing que ali trabalha. Depois então de sentir todas aquelas dores, procurei os médicos, na verdade vários médicos, foram quase 4 meses procurando os médicos para entender esse meu diagnóstico, até que finalmente saiu o resultado. Eu estava com câncer há pelo menos 2 anos. O câncer ele havia se espalhado através dos dutos mamários. Pelo tipo de câncer meu, que é um câncer raro, eu precisaria, segundo o meu geneticista, retirar as 2 mamas, as axilas, havia um pré-diagnóstico de ter câncer no linfonodo e ainda eu precisaria retirar o ovário. Aceitar a doença é uma das fases mais difíceis para todo paciente que está lutando contra o câncer. Eu lembro que 3 dias antes de receber o diagnóstico,
como Deus já tinha me dado o diagnóstico 3 dias antes de ir nessa consulta médica com um mastologista, onde ele ia ler o resultado da biópsia. Para mim foi uma das maiores batalhas que eu tive com Deus, maiores crises que eu tive com Deus. Eu falava sempre a Deus: o que eu te fiz? O que eu te fiz? Né? Eu faço isso, faço aquilo, né? O que eu te fiz? E ali foram 3 dias que eu chorei muito, muito, ao ponto do meu olho ficar tão inchado que eu precisei ir no médico. Ali, depois de ir no mastologista, eu fui no oftalmo, porque meu olho estava tão inchado que eu pensei que eu estava com alguma crise alérgica ou alguma coisa assim. E na verdade era tudo isso que eu iria passar. Eu estava passando, estava vivenciando um pesadelo. Eu queria acordar e dizer que tudo aquilo era mentira. E infelizmente não era mentira. Eu precisava enfrentar aquilo e enfrentar de frente. Na segunda-feira, depois que eu passei pelo médico, o médico então leu o diagnóstico. Ele falou, né, você está com carcinoma. Eu, de verdade, eu não sabia que câncer era carcinoma. E ali então ele explicando como ia ser o tratamento. E infelizmente ele explicou de umas palavras não muito boas. Ele falou assim, ele pegou a caneta Bic, começou a me riscar e falou assim, não se preocupa que a caneta Bic sai no banho. Ele falou assim, olha, eu vou mutilar aqui essa sua mama, que é onde está o nódulo, e já que essa não está alinhada com essa, eu vou mutilar essa daqui também. E ele falou assim, você tem filhos? Você amamenta? Ai, que pena, porque você não vai poder mais amamentar. E assim então foi essa minha consulta com esse mastologista, que depois eu mudei, não é o que hoje eu faço as minhas consultas. E ali naquela segunda-feira, dia 6 de agosto, depois de receber aquele diagnóstico médico, fui compartilhar com algumas pessoas, na verdade pouquíssimas pessoas, até que chegou o dia de também compartilhar com a minha cunhada e com meu irmão. E eu falo chegou o dia, com eles eu protelei o máximo possível. A minha cunhada vinha de uma gravidez de risco e eu não podia deixar que nada pudesse acontecer com meu sobrinho. Então, por amor a ele, eu me calei e ali suportei o máximo que eu podia junto com a minha mãe, pra gente poder então lutar juntos como família contra o câncer. E ainda naquela segunda-feira, na verdade de segunda para terça, na madrugada, eu tive uma das experiências mais doces que eu já tive com o Senhor. Ali eu fui acordada e eu acordei com um louvor, com uma música que vinha num som muito alto, que falava sobre o ousado amor dele, sobre o tamanho do amor dele que ele sentia por mim. E naquele louvor eu fui curada, primeiramente na alma, porque Deus me ama, Deus nos ama, e aquilo não tinha nada a ver do que eu tinha feito ou deixado de fazer. O câncer fazia parte então de um propósito de Deus muito maior para minha vida. E Deus colocou um anjo na minha vida, a doutora Ana Paula, e através dela eu conheci o Dr. César Cabelo, que foi meu mastologista e que até hoje cuida de mim e do meu tratamento. O Dr. César então me passou uma série de exames, porque a sua intenção era que eu fizesse cirurgia já no próximo mês. E assim, conversando com outras mulheres, era muito difícil conseguir ter aprovação. Eu fiz pelo convênio, ter aprovação do convênio de todos aqueles exames, porque são exames caros para se fazer. Mas ali Deus mais uma vez operou, e ali também através da minha empresa, da empresa que eu trabalho, eu consegui fazer todos os exames em menos de 2 semanas. E ainda foi a semana que estava tendo aquela greve dos caminhoneiros no Brasil, que parou o país inteiro. Então, pouco tempo depois, eu estava voltando com os meus exames para que pudesse submeter à cirurgia. Fomos então na consulta médica, eu e minha mãe, e ali com todos os exames já pronto para poder fazer a cirurgia. E ali o Dr. César vai e abre o envelope 3 vezes.
abriu uma. Grazi, seus exames estão ótimos. Grazi, seus exames estão ótimos. O que tinha acontecido? Deus havia apagado a minha metástase. Eu não tinha mais metástase. E a única coisa que eu consegui dizer é, doutor, nós oramos muito. E realmente, se não fosse o Senhor, nada daquilo teria acontecido. E aí ele me levou para a salinha, né, para me examinar de novo, para poder, talvez tentar ver o que estava acontecendo. E realmente Deus tinha operado um grande milagre. E aí ele falou assim para mim, Grazi, olha, ok, a gente passou por essa fase, o seu tumor tá bem encostado no bico do seu seio. Eu vou fazer o meu melhor, mas vai ser difícil poder preservá-lo. Eu olhei para minha mãe e a gente, não, tudo bem, doutor, tudo bem. E aí nós seguimos. Pelo menos uma semana antes de fazer a cirurgia, eu confesso que eu estava com muito medo, muito medo. E aí eu tive uma brilhante ideia. Eu vou fugir. Eu tava lá, eu dirigindo, tava sozinha. Eu falei, vou fugir, vou pra outra cidade, ninguém me pega. Eu não vou fazer essa cirurgia. Eu falava assim pra Deus, Deus, você tá entendendo? Eu não sei o que você vai fazer, mas eu não vou fazer essa cirurgia. Aí depois eu pensei, nossa, que saco, né? Quando nós estamos ansiosos, sim, com muito pensamento na cabeça, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, não é verdade? Que nada! Sabe o que Deus me fez? Ele foi e me fez assim, gente, tempos depois, ele me fez me ver momentos, me fez me ver de roupa branca, em cima da maca, depois da cirurgia, dizendo para as pessoas que estavam ali, foi mais fácil do que a gente imaginava. E essa mesma palavra Deus já tinha dado para minha mãe. Então agora nós duas estávamos juntas, unidas na mesma fé e na mesma promessa que ia ser mais fácil do que a gente imaginava. Dois dias antes de fazer a cirurgia, eu senti o meu nódulo diminuir. E eu falei para minha mãe, mãe, o nódulo diminuiu. Tava vindo mais milagre aí. E aí fiz a cirurgia e literalmente, gente, depois que eu fiz a cirurgia, eu tava super bem, igualzinho a visão que Deus tinha me dado. Um dia depois, eu recebi a alta e aí eu perguntei, né, foi uma outra médica que me deu a alta, ela falou, doutora, só me fala uma coisa, conseguiu preservar? Ela falou assim pra mim, o tratamento que você fez deu certo. Eu falei, ué, pensei, olhei assim pra cara dela. Não fiz tratamento nenhum e realmente eu não fiz, mas o Senhor fez. Por apenas 3 milímetros, o Senhor preservou então o meu mamilo e eu vou poder realizar o meu sonho, que é de um dia amamentar. Pelo tipo de câncer que eu tive, que são 2 tipos de câncer em um tumor, um câncer raro, como eu expliquei para vocês, havia então a chance de eu repetir a cirurgia no caso de fazer da mama direita. Ali orando ao Senhor e através, mais uma vez, Deus usou muito a vida da Camila e falando assim, não, você não vai precisar voltar uma segunda vez para a mesa de cirurgia para remoção da outra mama, vai ser só em uma mama. E aí então eu fiz a cirurgia, que como vocês viram, que graças a Deus deu tudo certo. Uma semana depois saiu então o resultado do meu mapeamento genético, o mapeamento genético que queria confirmar ou não se eu teria que fazer essa segunda cirurgia. E mais uma vez, para a glória do Senhor, eu não precisei fazer. Os exames eram todos negativos. Não vou precisar tirar a segunda mama, as axilas, o ovário. Na outra biópsia saiu que eu não tenho câncer no linfonodo e se cumpriu a palavra do Senhor, que ia ser mais fácil do que a gente imaginava. Deus usou muito a vida da Camila para falar comigo durante todo o meu tratamento. E assim como eu soube que eu estava com câncer antes mesmo de vir o diagnóstico médico, eu também soube, através da vida da Camila, que eu iria fazer quimioterapia, mesmo antes de receber o diagnóstico médico sobre essa segunda parte do tratamento. E a quimioterapia é o segundo momento mais difícil para todo o paciente que está enfrentando o câncer. E para mim não foi diferente. Aceitar a quimioterapia foi muito difícil. Deu no meu diagnóstico que eu tinha probabilidade de 55% de alguma célula cancerígena se espalhar pelo corpo. E por causa disso, a minha oncologista então passou a quimioterapia mais densa para eu poder enfrentar o meu tratamento. Foram 16 sessões de quimioterapia,
dividida entre 4 da vermelha, ou popularmente dita como vermelha, e 12 seções da branca, popularmente ditas como branca. Químio branca, químio vermelha, a gente fala isso popularmente a gente fala isso por causa da cor, mas de acordo com o que cada paciente tem, o oncologista ele faz uma combinação de remédios, uma combinação de drogas para ser o mais eficaz possível de acordo com a patologia que cada paciente. Mas antes de falar da quimioterapia, dessas experiências, deixa eu só falar uma coisa da cirurgia. Eu fiz então a mastectomia na mama esquerda. O que o médico fez? Ele cortou aqui, limpa tudo, arranca tudo, na minha linguagem, e aí ele coloca um expansor. O expansor é uma bolsinha vazia que tem uma mangueirinha e uma válvulinha que de tempos em tempos ele ia preenchendo ali de soro até que ao próprio corpo ele vai recuperando e aí ele vai voltando o volume que era antes de eu ter então o câncer de mama. Com essa remoção toda que teve, o meu braço ele só chegava nessa posição, é só até aqui que ele chegava. Porque como eu tinha perdido toda essa gordura daqui, então meu braço não conseguia subir mais. E aí, uma semana antes de começar minhas sessões de fisioterapia, lembra que meu braço só vinha até aqui, no último sábado de outubro, às 5h30 da manhã, o meu braço fez isso aqui, ó. Sozinho ele fez isso aqui, olha. E eu ouvia um louvor da Fernanda Brum que dizia: apenas um toque, que é através de apenas um toque que você recebe o seu milagre, que é o da fé. O meu braço, ó, tá normal, as mesmas forças, tudo, não precisei fazer fisioterapia, absolutamente nada. O Senhor Jesus foi meu fisioterapeuta e em uma só sessão ficou tudo curado. Eu gostaria então de poder compartilhar com vocês pelo menos 2 experiências sobrenaturais que eu tive durante o processo de quimioterapia. Uma delas foi, eu fui me encontrar com um amigo do trabalho, que ele estava se despedindo da empresa, ele estava se aposentando. E aí ele começou a me tocar, e aí eu falei, eu não estava entendendo por quê. E ali ele falou assim, eu precisava te tocar. E ali o Senhor falou, ele não estava te vendo, ele estava vendo a minha glória. E isso não aconteceu somente com ele, com uma outra amiga que vendo uma foto minha mandei por e-mail e ela falou assim, olha, tem alguma coisa mágica quando eu olho para você. E não era eu, mais uma vez, era o Senhor ali falando com a vida de cada uma delas. Então, agora sobre essa segunda experiência, que para mim foi a experiência mais sobrenatural que eu já tive em toda a minha vida. Eu estava na 6ª sessão de quimioterapia, era a 2ª da quimio branca. E essa quimio branca, ela pode ter uma reação alérgica forte, então eles vêm com um tratamento antialérgico que injeta na veia, assim como vem com todos os remédios que vêm da quimioterapia. Então vem essa bolsinha que vinha com esse remédio antialérgico. E esse antialérgico é papum, entrou na veia, você capota, você some, você apaga, você vai para uma outra esfera. E aí eu falei assim, era a 2ª vez que eu ia passar por ela, eu falei, não vou brigar contra o sono, não vou mais brigar. Da outra vez eu quase que meus olhos até cruzou, eu falei assim, meus olhos cruzaram, eu falei assim, eu não vou brigar mais, eu vou chegar lá, vou dar oi pras meninas, ir lá pras enfermeiras, pro médico que tiver, e aí eu vou já chegar já dormindo. E foi o que eu fiz. Cheguei, cumprimentei e tal, eu dormindo, e começou a entrar a veia, começou a entrar a químio, os remédios na minha veia. E aí eu não dormia. Perguntei pra Gi, pra uma das enfermeiras, falei, Gi, o que tá acontecendo que eu não tô dormindo? Ela falou assim, nem eu sei o que era pra você já ter dormido, já era pra você já estar apagada já há muito tempo. Como faltava ainda mais 2 bolsinhas pra entrar, né, duas medicações estavam em 2 bolsinhas que faltava entrar na minha veia, eu falei assim, eu vou fechar os olhos e porque talvez eu durma então na próxima, né, na sequência. Quando a gente fecha os olhos, fecha o olho aí, não fica preto? Abre aí. O meu ficou vermelho, vermelho da cor do fogo. Ficou vermelho da cor do fogo. E aí, daqui a pouco, eu vejo 2 olhinhos. Olhos pequenos, de formato pequeno. E ele apareceu e sumiu.
Eram olhos assim que ele tinha a coloração do fogo. Sabe o fogo ali que tá meio amarelo, meio branco, aquela parte? Era assim a coloração desses olhos. Os olhos sumiram. Os olhos apareceram de novo. Quando apareceram, apareceram também junto com a testa. Um branco que era mais branco do que a neve, se eu podia explicar assim a coloração desse branco. Sumiu. Apareceu de novo com aquele fundo vermelho. No que apareceu, apareceu com a coroa de espinhos. E ali eu já não tinha mais dúvida de quem eu estava vendo. E do meu coração veio assim a mensagem: o sacrifício que eu fiz na cruz foi por você, foi por nós. Não é só o seu braço que está aqui sendo perfurado, é o meu também. E nisso, eu ouvi as meninas falando: olha lá, a Grazi, até dormindo, ela dá risada. E eu tava ouvindo elas, mas eu falei: eu não vou abrir os olhos não, eu não vou perder essa cena de que eu estava vendo aqui, depois eu conto, depois eu falo como foi. E aí então a imagem voltou de novo. Quando voltou, voltou com a barba. Era uma barba assim vermelha, sabe? Fofinha, quase dava para ser tocada. E ali eu perguntei assim: será que o Senhor Jesus quer falar comigo? Além dele aparecer, será que ele quer falar comigo? Pensei, né? E aí eu perguntei: Senhor Jesus, o Senhor gostaria de falar comigo? Ele falou assim: eu vim aqui para te dar força, renovo, alegria e vigor. E é por isso que eu estou aqui hoje, viva e podendo compartilhar daquilo que o Senhor fez na minha vida. E isso acontece quando a gente confia e coloca 100% da nossa confiança no Senhor. Ai, o que eu aprendi com tudo isso? Não há diagnóstico impossível para Deus. E quando a gente divide as nossas dores, os nossos problemas com o Senhor, tudo fica mais fácil. Deus é bom. Eu agradeço pelo meu câncer, porque o Senhor me fez uma nova pessoa, uma nova mulher. Eu não tive câncer, eu tive uma experiência com o Senhor. Viva também essa experiência com Ele, viva essa experiência sobrenatural. Deus nos ama e entregou seu único filho por amor a mim e por amor a ti. Um beijo no coração. Fique com Deus.